bem-vindos, né? Hoje, boa tarde, Ingrid. Agora eu tô gostando de ver a atitude de vocês, né? Tem hora que eu fiquei com medo. Será que estão aí? Será que não estão? Certo? Então, vamos lá. Hoje, gente, eu quero iniciar com vocês com uma fala de um jovem e ele vai falar sobre a realidade da nossa vida. A gente vai embora, certo? E muitas vezes nós se apegamos a coisas fúteis, coisas bestas, materiais, e esquecemos de viver a vida, certo? E eu achei interessante esse áudio que esse rapaz mandou, e eu vou passar para vocês, tá certo? Escutem. A gente vai embora e fica tudo aqui. Os planos que tínhamos, as tarefas de casa, as dívidas do banco, as parcelas daquele bem que a gente comprou só para ter status. A gente vai embora. E nós somos rapidamente substituídos no cargo que a gente ocupou na empresa. Somos substituídos no outro dia. As coisas que fazíamos questão de não emprestar são doadas. Algumas até jogadas fora. A gente vai embora. O cachorro que eu amo tanto é doado para outra pessoa. Logo, logo ele se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo. Eles andam de mãos dadas, apaixonados, vão até o cinema. A gente vai embora. Se dissolve. A gente some. Toda a nossa importância se esvai. Essa importância que pensávamos que tínhamos, e a vida aqui na Terra continua. Ela segue. As pessoas superam e vão seguindo suas rotinas. A gente vai embora e as brigas, discussões, desavenças que a gente teve, tudo isso só serviu para nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora e o mundo continua assim, caótico, maluco, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Aqui entre nós não faz. Somos pequenos, mas a gente é arrogante, prepotente, metido à vista. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera para morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente risse mais. Talvez a gente saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez quiséssemos mais tempo e menos dinheiro. Hoje o tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa essa viagem. Essa jornada fantástica, veloz, com destino ao fim, rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. Eu ainda tenho pressa. O que é que eu estou fazendo agora com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores. Que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela Terra. Até porque a gente vai embora. A gente vai embora. Eu trouxe essa reflexão, pessoal, só para a gente perceber que a nossa vida é uma passagem, certo? Muitas vezes nós perdemos oportunidades de viver, perdemos a oportunidade de sorrir, perdemos a oportunidade de fazer o bem, perdemos a oportunidade de se alegrar, de se divertir, certo? De assistir um bom filme, de fazer coisas realmente agradáveis na nossa vida. Pelo simples fato de ser amargurado, triste, certo? Amanhã eu faço, depois eu faço. E nós não sabemos até quando nós vamos estar aqui que dá uma passagem, certo? Então, é interessante que a gente viva hoje, certo? Seja feliz, busque transmitir felicidade, certo? Transmita paz para as pessoas, que eu tenho certeza que você vai se sentir bem melhor, bem mais valorizado. Ok? Vou iniciar fazendo a frequência. Eu vou chamar o nome de vocês e vocês respondam, certo? Habilite o microfone e responda. Ok? Vamos lá.
Arthur, Presente. Camille, Davi, Evelyn, Ingrid, Presente. Johanna, Alberto, Presente. Patrício, Presente. Gisele, Presente. Ian, Presente. Isabelle, Ítalo, Joana, Presente. João Lucas, José Mateus, Júlia, Presente. Laura, Presente. Lavínia, Letícia L, Lisa, Lívia, Maria Clara, Maria Letícia, não, Maria Lúcia, Presente. Maria Letícia, Natália, Presente. Sara, Presente. Stephanie, Suiane, Tiago, Tito, Yasmin. Faltando muita gente, né? Pronto, então vamos lá, né? Dar início à nossa aula. Hoje, como eu falei para vocês, esse mês de agosto todo a gente está trabalhando gêneros literários. Oi, Evelyn. É porque meu microfone não ligou, eu não estava conseguindo ligar quando eu tinha falado meu nome. Tava com problema, eu acho. Ok, vou colocar, viu, amor? Tá bom. E o que que acontece? Hoje nós vamos fazer uma breve revisão, certo? Dos 3 gêneros literários. Como é que vai ser a nossa aula hoje, gente? Eu vou fazer uma breve revisão com vocês, certo? E hoje eu vou passar para vocês o material que eu estou trabalhando, até que já até publiquei, e vou enviar para vocês também um TDzinho, certo? Esse TD está um pouquinho extenso. Por quê? Porque a nossa aula de literatura, nós estamos tendo aula de literatura hoje. No dia 31, que é na próxima semana, vocês não vão ter aula de literatura, porque vai ter planejamento. Aí, segunda-feira, não vai ter aula, certo? No dia 7, né, que é a próxima semana, depois do dia 31, também não tem aula, porque é feriado, é 7 de setembro. E nós só retornamos no dia 14 com a aula de literatura, tá certo? Então, hoje, eu vou finalizar com esse resumo e vai ter uma atividade a mais, certo? Por quê? Porque vocês não vão ter aula de literatura na próxima semana, que vai ser planejamento, certo? Mas vocês podem só marcar no TD mesmo, tá certo? Se eu não me engano, é todos objetivos. E a atividade está relacionada aos 3 gêneros literários, certo? Literário, o lírico, o dramático e o épico, certo? E hoje nós vamos fazer mais uma revisão, certo? Mas eu ainda não enviei esse TD, eu vou enviar daqui a pouco, certo? Mas o que você já tem em mãos é o material que eu vou apresentar para vocês agora, ok? Então vamos lá. Só para vocês terem o conhecimento, tá certo? De como é que vai ser. Então, né, gente, como vocês estão vendo, né, a literatura, ela tem essa fantasia, esse encanto, essa magia, certo? Da leitura. Então, nada melhor, né, de uma capa vir relacionada com
leituras, certo? E hoje eu trouxe aqui para vocês a história de um pedreiro, certo? É uma história, assim, fantástica. E eu vou ler para vocês. Um velho pedreiro que construía um velho pedreiro que construía casas. Estava pronto para se aposentar. Ele informou ao chefe do seu desejo de se aposentar e passar ainda mais tempo com sua família. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas realmente queria se aposentar. A empresa não seria muito afetada pela saída do pedreiro, mas o chefe estava triste em ver um bom funcionário partindo. E ele pediu ao pedreiro para trabalhar em mais um projeto como um favor. O pedreiro não gostou, mas acabou concordando. Foi fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia. Assim ele prosseguiu, fazendo um trabalho de segunda qualidade e usando materiais inadequados. Quando o pedreiro acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa construída. Depois de inspecioná-la, deu a chave da casa ao pedreiro e disse: Esta é sua casa. Ela é o seu presente, ela é o meu presente para você. O pedreiro ficou surpreendido. Que pena. Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito tudo diferente. O que vocês conseguiram entender dessa mensagem? Vocês estão percebendo aí que eu trouxe duas mensagens para vocês, né? Eu trouxe a mensagem do áudio, certo? Que fala sobre tudo vai passar, eu vou embora, certo? E agora eu trouxe outra mensagem que fala sobre a importância de eu fazer as coisas com perfeição, certo? Nem que seja no fim, muitas vezes você está cansado, mas se não der para fazer hoje, mas faça amanhã, mas faça bem feito. Agora eu pergunto a vocês, qual a ligação, certo? Da mensagem que eu passei no início para essa mensagem agora? Qual a ligação dessas duas mensagens? Quem aqui gostaria de falar? Existe alguma ligação entre uma mensagem e outra? Quem gostaria de expor sua opinião? O que vocês acharam? O que chamou a atenção? Vamos lá, gente. Uma fala da vida que vai passar, né? Que tudo é passageiro, que nada é meu, certo? E o outro fala da importância, né? De fazer as coisas bem feitas. E aí, gente? Qual a ligação dessas duas reflexões? Quem gostaria de falar? Um de cada vez, viu, pessoal? Não precisa ser todo mundo de uma vez, não. Vamos lá? Uma pessoa, gente, para se habilitar. Certo. E a primeira, né? Nós temos que sempre aproveitar a vida da melhor forma possível. Muito bem, Ingrid. E o segundo?
E o segundo, gente, quem ajuda aí é a Ingrid, que ela já começou. E agora vocês podem continuar. E aí, gente, uma pessoa para falar do segundo. A Ingrid já falou do primeiro, e o segundo? Gisele, o que é que você entendeu do segundo texto? Que fala sobre o pedreiro. Certo, isso, Ingrid. Independente de qualquer coisa que a gente faça, né? Nós temos que fazer bem feito, certo? Muitas vezes nós fazemos algo cansado, certo? E falta realmente aquela responsabilidade, aquele compromisso. Muito bem. Vamos lá, né? Revisando o que foi estudado. Esse mês eu estudei com vocês gêneros literários, certo? O gênero lírico, o gênero dramático e o gênero épico, certo? Quem é que pode me dizer o que é um gênero lírico? Que já foi estudado, né? Que foi conversado. O que é um gênero lírico? Joana, o que é um gênero lírico? O gênero lírico, ele é uma poesia, a forma dele é uma poesia, é, quase sempre a estrutura dele é em verso, e é nesse gênero em que o autor expressa os seus sentimentos. Perfeito. Perfeito. Júlia, o que é um gênero dramático? Júlia, o que é um gênero dramático? Certo. A maioria são para serem ensinados. Muito bem. Sara, o que é um gênero épico? Tragédia, comédia, drama. Muito bem. Isso tudo relacionado no dramático, né? Exatamente, Júlia. Sara, o que é um gênero épico? Tia, o gênero épico, ele é em forma de poesia, é uma poesia e é usado para fazer a expressão de culturas, de artes, obras e etc. Pronto. Então vamos lá. Seguindo, vamos revisar, certo? Gênero literário, gente. Gênero lírico está relacionado à nossa poesia, ao nosso poema, às músicas, expressa sentimentos, seja esses sentimentos bons, sentimentos ruins, certo? Ele transmite ao leitor esse sentimento, certo? E utiliza, sim, a musicalidade, certo? O gênero lírico. Ele utiliza a musicalidade. Antigamente, a poesia, ela só poderia ser representada através de música, certo? Agora não, agora nós observamos uma pintura, né? Aquela obra de arte, você pode ser considerado uma poesia, mas antigamente a poesia
estava voltado à musicalidade, porque tinha realmente essa ligação marcante com o gênero lírico, certo? Então, vocês estão percebendo aí, nessa imagem, que está relacionado com a musicalidade, certo? Então, em resumo, certo? Para a gente ter, assim, realmente em mente, o gênero lírico, ele existe as formas, certo? Que está relacionado à poesia lírica, certo? E ele está sempre, certo? Em versos, ok? Predominância das subjetividades, registro de emoções. Ou seja, expressa algo, expressa o seu sentimento. E essa expressão, ela também, em geral, expressa a visão do eu, certo? É sobre o mundo é sobre o mundo e sobre si próprio. É sobre o eu lírico, certo? É algo que eu estou dramatizando, que eu estou ensinando, que eu estou escrevendo e transmitindo esse sentimento, essa sensação, dando essa expressão do eu lírico, certo? Mostrando essa presença marcante do eu lírico. O texto lírico, pessoal, o texto lírico predomina o uso da primeira pessoa gramatical. Há um eu, certo? Ou um sujeito poético que exprime sentimentos e emoções. É aquele sentimento, é aquela emoção, certo? Que você está transmitindo. E por isso um texto muito pessoal e subjetivo, onde as pessoas formam combinações superintendente, não só ao nível dos sons e dos ritmos, mas também ao nível dos seus significados, certo? O texto lírico, normalmente, está escrito em versos e, por vezes, é rico em figuras de estilos que embeleza o poema. Então, revisando algo que você já conhece bastante, certo? Que são os versos. Os versos, eles estão relacionados a linhas, né? Muitas vezes você diz assim, ai, quantas linhas é o poema? Não. Agora, depois que você já conhece toda essa estrutura da literatura, poemas, poesia, não tem linhas, e sim versos, certo? E a estrofe é um conjunto de versos separando, certo? Dando um espaço para que arrume, deixe bem organizado o meu poema, certo? A minha poesia. E essas estrofes, ela pode ter um verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos, 5, 6, certo? Independente. Quem vai organizar o seu texto é você mesmo, ok? Então, a minha poesia, o meu poema, depende realmente, certo? Da sua expressão, do seu sentimento, ok? Então, esse é o gênero lírico, que está relacionado aos sentimentos, às emoções. Já o gênero dramático, ele está relacionado à tragédia, à comédia, ao ato, à farsa, certo? Essa tragédia, também o autor, ele vai transmitir, certo? Ele vai repassar para o leitor toda essa emoção, toda essa fantasia que ele está dramatizando, certo? Então, neste tipo de gênero, vigora a exaltação do eu. O que acontece essa exaltação? É a forma que eu estou, certo? Transmitindo, repassando, que eu vou fazer com que o leitor se emocione, certo? Isso tanto está relacionado à tragédia, essa tragédia que vai fazer com que o leitor ele chore, essa tragédia aqui vai fazer com que o leitor tenha aquele suspense, aquele sofrimento com o autor, certo? Porque ele vai exaltar o eu.
Quando é na comédia, o autor ele vai também tentar puxar do leitor o riso, a alegria, algo que vai realmente essa sensação que o leitor vai sentir, certo? Esse emocional que o leitor vai sentir. E quando eu estou falando de comédia, eu estou falando de quê? De risos, de alegrias, de coisas boas, certo? A farsa está relacionado a algo que você, certo? Está fazendo que você não está muito satisfeito, que está relacionado a tristezas, a tragédias, certo? Já o ato está relacionado a peças religiosas, certo? Algo relacionado à religião, mas que também tudo tem que ter o sentimento, certo? É por isso que esse tipo de texto, ele vigora a exaltação do eu, onde o autor fala de amor, de saudade, infelizmente da morte, da solidão, certo? E ele tenta, sim, despertar o lado emocional do leitor. Por quê? Porque ele tem que incorporar aquele personagem para que o leitor ele se sinta também naquela peça, naquele teatro que ele está assistindo, certo? Naquela novela que ele está assistindo, naquele filme que ele está assistindo. Então, o autor, ele tem sim que tentar, certo? Transmitir esse sentimento para que o leitor se emocione com o que ele está tentando repassar. E, em resumo, é o seguinte, certo? O gênero dramático, ele tem as formas, certo? E a forma dele está relacionada à tragédia, à comédia e à drama, certo? Em prosa ou verso, certo? E existe sempre autores que representem tanto a tragédia, tanto a comédia, como a drama, certo? Ele existe sim esse sentimento, essa representação por parte dos autores, certo? E tendo também a função de subjetividade e objetividade, certo? E ele apresenta sempre algo, certo? Ele vai apresentar sempre algo, ok? Representação dos conflitos humanos, ok? Essa representação dos conflitos humanos é mediante ensinações feitas por autores que se valem de diálogos e monólogos, certo? E existe também catarse. Essa catarse está relacionada à tragédia, certo? Que vem desencadeando sentimentos de terror, de medo, de piedade, certo? Ao final, ocorria a purificação desses sentimentos. Como é essa purificação, Lidiane? Essa purificação é quando você consegue, certo? Mudar aquele personagem ruim, aquele vilão da história, certo? Aí, no fim, ele consegue essa purificação desses sentimentos, ok? E, por fim, né, nós trabalhamos com o gênero épico. Que gênero é esse, gente? Está relacionado o quê? A fatos, a histórias, né, antigas. E essas histórias antigas, ela trabalha, né, toda essa realidade desse sentimento, certo? Um sentimento mitológico, esse sentimento real, esse sentimento imaginário, certo? Tanto existe o real nesse gênero, como existe o imaginário, certo? É um gênero que ele trabalha tanto com o real como com o imaginário. Quando eu trabalho nas lendas, as lendas elas estão no imaginário, certo? E mitológico também. As mitologias também, elas também trabalham mais com o imaginário do que com o real, certo?
Então, gêneros épico é um gênero literário, considerado a mais antiga manifestação literária, certo? Retrata acontecimentos grandiosos, certo? Certo? E esses acontecimentos grandiosos, sejam fatos históricos reais, como eu falei para vocês, como lendas, mitologias, mas também existem fatos reais, tia? Sim. Também existem fatos reais, sim. Certo? Mas imaginário também. Ok? E em resumo, certo? Eu posso dizer que o gênero épico são elementos constitutivos do gênero épico, certo? E existe o assunto, o tema e a mensagem, certo? Ah, mas o que é o assunto? Mas o que é o tema e o que é a mensagem? Certo? O assunto é uma espécie de resumo, certo? É um resumo mesmo, aquele resumo bem resumido. Como é que eu posso identificar isso daqui? Digamos que eu assisti uma peça, certo? E eu vou contar para alguém. Nunca você vai contar tudo do jeito que aconteceu. Você vai fazer o quê? Um resumo. Você vai fazer o quê? Uma breve explicação do que aconteceu, certo? Então, a partir do momento que você assiste uma peça, certo? Seja ela teatral, seja ela musical, seja o drama, certo? Você vai sempre resumir para outra pessoa, ok? Você nunca vai dizer tal como. Não. Você vai fazer aquele resumo, aquele, certo? Resumão. Então, isso é o assunto. É quando você assiste algo, certo? E resume a peça todinha para determinada pessoa, ok? Então, o assunto é uma espécie de resumo muito resumido do enredo, da história, certo? Da história contada. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo que diz o seguinte: um homem rico que saía para matar pessoas na rua com o seu carro apenas para relaxar. Olha, gente, que coisa linda, né? Onde já se viu uma coisa dessa? A pessoa sai na rua, certo? Aí queria relaxar. Eu vou matar as pessoas para me relaxar. Daqui eu consigo tirar o meu tema, certo? Desse assunto, aí eu consigo tirar o tema. Ora, se o homem, certo? Ele simplesmente, ele gosta de matar as pessoas. Ele se sente angustiado, ele se sente com isso, com aquilo, quer relaxar, vai matar as pessoas. E qual é o tema, gente, desse assunto? A violência, certo? Eu nem diria a violência, gente, eu diria a crueldade, a maldade, certo? Mas aí daí você consegue tirar o tema. E a mensagem? O que é a mensagem? O que é aquela tragédia, aquela comédia? Ela quer, certo? Trazer para o leitor. Ela quer trazer uma frase que sintetize o texto, certo? Aí eu trouxe aqui exemplo para vocês. A violência está onde não se espera que ela esteja, certo? Essa daqui é aquela frase que vai sintetizar todo o texto, ok? Então, agora, eu gostaria de uma pessoa, certo? Para me dar um exemplo do gênero lírico. Um aluno para me dar um exemplo do gênero lírico. Algo que você diga assim, ah, tia, isso daqui está relacionado ao gênero lírico. Me diga um exemplo. O que eu posso dizer, certo? Um teatro, algo musical que está relacionado ao gênero lírico. Digam para mim.
que pode estar, o que eu posso destacar como gênero lírico? Vamos, gente. Vocês são show, gente. Todo mundo tem um conhecimento, assim, excelente. Senão eu vou começar a perguntar, alunos. Eu quero um exemplo do gênero lírico. Vamos lá. Um exemplo do gênero lírico. Patrício, me diga um exemplo do gênero lírico. Patrício? Vou até colocar aqui. Eu acabei de explicar. Ainda coloquei aqui, ó, para vocês observarem aqui o que é o gênero lírico. Agora eu quero um exemplo do gênero lírico. Maria, um exemplo do gênero lírico. Maria Lúcia? Pode sim. Pode ser uma frase, um exemplo, um filme, uma poesia. Eu ainda coloquei aqui, gente, para vocês terem aqui a poesia. Um exemplo do gênero lírico, gente, poesia, não tem nem o que pensar, certo? Eu posso muito dizer um exemplo do gênero lírico. Poesia, tia. Pronto. Já fechava, certo? Então, ó, prestem atenção, gente. Um exemplo do gênero dramático. Me diga um filme que está relacionado ao gênero dramático. Pode tanto estar na tragédia, como na comédia, como no ato, como na farsa. Um filme relacionado ao gênero dramático. Alberto. Um filme relacionado ao gênero dramático. Tanto pode estar na tragédia, como na comédia, como no ato, como na farsa. Um exemplo de um gênero dramático. E o gênero dramático, né, existem vários filmes. Certo, aí me diga um exemplo do dramático, do gênero dramático. Um filme relacionado ao gênero dramático. Ele pode estar na comédia, como na tragédia, como no ato, como na farsa. Pode ser, no caso, um filme relacionado à comédia. E aí, gente, um filme relacionado à comédia. O Alto da Compadecida. É um gênero dramático relacionado à comédia. Muito bem. Show de bola. Agora, um exemplo, gente, relacionado ao gênero épico, que está relacionado a lendas, a mitologia, histórias reais, imaginários. Ian, digam aí para mim um exemplo, certo, de um filme relacionado a lendas, a mitologia. Ian. Ian. Certo, muito bem. Certo, gente? Então, a nossa aula finaliza aqui. Espero que vocês tenham gostado, certo, da nossa aula. Foi realmente uma revisão, certo, de todo o conteúdo que já foi trabalhado. Esse material eu coloquei lá de novo para servir como mais uma fonte de pesquisa, certo? Espero que vocês realmente tenham aproveitado. Então, até a próxima, até amanhã, né, com a aula de ética. E literatura só no dia 14. Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima.